Então, o nosso tema, como vocês podem ver, todo mundo conseguindo ler ali, só para... O ofício sacerdotal da igreja. E o nosso texto base vai ser 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2. Se você quiser abrir, pode abrir, está escrito ali. Eu vou dar um minutinho para vocês. Então diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Então, esse vai ser o nosso texto base. Eu vou voltar nele depois. Mas primeiro, antes de início, a gente precisa entender qual é o nosso objetivo como cristãos. O nosso objetivo como um cristão é ser cada vez mais parecido com Cristo. Resumindo em uma coisa, é ser parecido com Cristo. Nós caímos lá em Adão, a humanidade caiu, tudo errado, tudo ficou distorcido. Jesus veio e restaurou todas as coisas. Para quê? Para que Ele se tornasse aquele em que a gente possa espelhar. Então, Jesus foi o perfeito. Vamos olhar para Jesus e vamos ser como Jesus. Nós somos filhos de Deus em Cristo e nós precisamos caminhar para isso, à semelhança de Cristo. Opa, senhor, muito obrigado. Em Romanos 8 diz lá então: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Então, o nosso tema é o ofício sacerdotal da igreja. Primeiro, para a gente entender qual é o ofício sacerdotal, a gente precisa entender quais os ofícios de Cristo. Porque se Cristo é nossa referência, e se Cristo é sacerdote, então Ele é a nossa referência para viver o sacerdócio. Agora, o que significa a palavra ofício? Ofício significa ocupação, profissão, emprego. Então vamos lá. O emprego sacerdotal da igreja, a profissão sacerdotal da igreja, a ocupação sacerdotal da igreja. Então isso aqui é um emprego, é uma coisa que Deus deu para a igreja, né? Ele levantou a gente, restaurou a gente com uma missão, e parte dessa missão Ele deu esse emprego, que é o emprego sacerdotal. Tá. Então, para entender o que significa esse emprego sacerdotal, a gente precisa entender os empregos de Jesus, porque só entendendo o emprego de Jesus, a gente pode caminhar em direção a isso. Jesus tem 3 ofícios, 3 empregos, 3 ocupações, 3 profissões, que é o profético, o real e o sacerdotal. Jesus é profeta, Jesus é rei e Jesus é sacerdote. Essas são as 3 ocupações principais de Jesus. Todas essas 3 ocupações, elas já existem no Antigo Testamento, né? Existe o profeta, existe o rei, existe o sacerdote, e todos esses ofícios Deus estabeleceu já para prenunciar quem Jesus seria. Então, o profeta, o rei e o sacerdote são símbolos de quem Jesus seria, das profissões que Jesus teria no Novo Testamento e que Ele continua tendo até hoje, porque, obviamente, Jesus está vivo e Ele ainda trabalha e Ele tem essas 3 profissões hoje. O nosso foco é a profissão, né, a ocupação, o ofício sacerdotal. Mas antes de entrar no sacerdotal, eu vou dar uma pincelada só no profético, no real, e aí eu vou enfatizar um pouquinho mais o sacerdotal, que é o tema da nossa reflexão. Então, Lucas, pode ir. O ofício profético. Então, no Antigo Testamento, quem que é o profeta?
O profeta é um cara emergencial. É um cara que tá tudo pegando fogo. É como se de repente começasse a pegar fogo aqui. Tem um fogo pequeno, localizado. A gente pode pegar ali um extintor, né, apagar o fogo. Mas e se tiver um fogo intenso que não tem como? O que a gente vai fazer? Vamos ligar o bombeiro, rápido. Os caras emergenciais. O profeta é o cara emergencial que Deus vai levantar. E, ó, tá tudo no pó, tá tudo ruim, tá tudo acabado, sei lá, o povo tá tudo no pecado, eu vou levantar um profeta. Quem que é o profeta? Basicamente, uma definição de profeta é alguém que recebe a revelação de Deus, seja por audição, seja por visão, seja por inspiração, e ele vai pegar essa revelação e ele vai representar Deus para o povo. Então o profeta é esse cara. Deus dá a palavra para ele, ele vai ser o representante que vai representar Deus para todo o povo. E aí Deus vem com várias revelações, várias coisas que ele quer falar com o povo, seja juízo, seja salvação. Então, sei lá, o povo está tudo pecando, está tudo rebelde contra Deus, o que ele vai fazer? Eu vou levantar um profeta e esse profeta vai dizer para eles que se eles não se arrependerem, vai ter juízo, não tem jeito. Como aconteceu com o cativeiro, que o povo ficou cativeiro na Babilônia, o povo de Israel. Deus ele já havia anunciado, falou, vocês estão no pecado, eu vou mandar juízo, e ele levantou um profeta para falar. Então Deus ele vai levantar pessoas para falar, ou de salvação. Por exemplo, levantar Israel para a glória dela, levantar Israel para a posição onde Deus quer que ela esteja, né? Recuperar tudo de Israel. É isso que o profeta faz. Moisés, em Deuteronômio 18, ele vai profetizar Jesus como um profeta, como está escrito ali. Ele vai dizer que vai vir um profeta semelhante a mim, só que maior. E ele está se referindo a Jesus Cristo. Então Jesus, já antes de se encarnar, ele já tinha o ofício, o emprego de um profeta, que foi colocado, sei lá, quase 1000 anos antes dele nascer. Então ele já era considerado um profeta desde Moisés, e a Bíblia toda vai profetizando Jesus, seja como profeta, seja como salvador, seja lá como for. Jesus, na vida dele, não tem dúvida alguma de que ele é um profeta. Todo mundo reconhece ele como um profeta. A mulher samaritana, eles trocam umas palavras, de repente vejo que tu és profeta. E assim vai, todo mundo vai reconhecendo ele. Tem tem uma parte que Jesus pergunta aos discípulos, né? Ele pergunta, o que o povo está falando de mim, de quem eu sou? Estão falando de ser um profeta, o Elias, não sei. Então o povo já reconhece Jesus como profeta. O que é o ministério profético de Jesus na terra? O ministério profético dele é pregar a revelação de Deus encarnado nele. Então ele é um profeta pregando as boas novas e a mensagem de Deus. Jesus é um profeta. Todo mundo reconhece, ele se diz um profeta. Porém, tem uma história bem interessante, uma passagem de Lázaro, em que Jesus vai ressuscitar Lázaro. Todo mundo está familiarizado com isso? Eu vou contar. Jesus, ele está numa cidade, eu não sei qual, ele está numa cidade afastada. Lázaro está em outra. Lázaro, ele adoece, ele está passando muito mal, está quase morrendo. Marta, a irmã de Lázaro, vai ao encontro de Jesus lá na outra cidade e fala para ele, volta lá, volta para a minha terra lá, que eu preciso que você cure Lázaro, porque eu amo ele. Jesus fala, tá, essa doença é para a glória, essa doença é para a glória de Deus, vai dar tudo certo. Aí, beleza, ela voltou. O que acontece? Jesus não vai, ele fica mais uns dias lá, onde ele estava. Lázaro morre, e aí ele fala, tá na hora, e aí ele vai. O que acontece lá? Quando ele chega, está todo mundo em luto, está todo mundo chorando, está todo mundo desesperado. Marta chega ao encontro dele e questiona ele, fala, você não falou que era para a glória de Deus? O que aconteceu? Ele morreu, já era, não tem o que fazer. E aí, o famoso versículo, Jesus chorou, Jesus chora. A dúvida é, por quê? Por que Jesus chorou?
Tem várias alternativas para isso, né? Talvez ele estivesse comovido com o luto do povo, né? Talvez ele vendo o povo chorando e tudo mais, ele se comoveu e chorou junto. Talvez ele chorou porque ele achou que não poderia ressuscitar Lázaro. Não, né? Jesus chora várias vezes na Bíblia. Todas as vezes que Jesus chora é pela falta de entendimento das pessoas. Todas as vezes que Jesus chora, ele chora pela falta de entendimento, seja por fé, seja incredulidade, ele chora por isso. Então, quando ele chega, isso é muito interessante. Existia um pensamento naquela época de que quando uma pessoa morria, a alma dessa pessoa ficava ao redor do corpo durante 3 dias. E dentro desses 3 dias, se um profeta chegasse e ressuscitasse essa pessoa, ele ainda poderia ser ressurreto, porque durante 3 dias ainda pode. O que fala lá naquela passagem? Jesus chega no 4º dia, só de sacanagem. E aí ele chega lá e ele chora, porque ninguém entendeu, porque eles acham, já era, a gente perdeu lá, nosso irmão já passou 3 dias. O que Jesus quer ensinar? Eu sou muito maior do que um profeta. Eu não sou um mero profeta, eu sou muito maior do que um profeta. Então Jesus vai, ressuscita Lázaro depois de 4 dias. E todo mundo se surpreende e é para a glória de Deus. Então Jesus, ele é um profeta. E muito maior que um profeta. Ainda hoje, ele vive o ministério profético dele, lá no céu, através do Espírito Santo, em mim, em você, em todo mundo que está aqui. Toda vez que você prega a palavra de Deus, toda vez que você fala de Jesus, toda vez que você fala das boas novas, você está profetizando. Cristo está profetizando por meio de você. Então Cristo ainda vive o emprego profético, o ofício profético dele. Próximo ofício é o ofício real. Então no Antigo Testamento nós temos reis. Rei Davi, um exemplo. O que o rei tem? O rei tem a autoridade para reinar sobre Israel. Ele toma decisões, ele é um rei, ele é uma figura de autoridade. Ele tem autoridade sobre a terra e ele faz o que ele quiser. Um bom rei, ele vai escutar a voz de Deus, ele vai obedecer. Um mau rei, ele vai fazer tudo de qualquer jeito e não vai obedecer a Deus. Jesus, ele já nasce, a referência ali em Mateus 2, versículo 2, sendo o rei dos judeus. Jesus nasceu, ele é o rei dos judeus, ele já é, ele nasce já com esse ofício, ele já nasce como um profeta e ele já nasce como um rei. Só que o povo judeu pensava que Jesus viria como um rei político, um rei militar, queria ser um cara rico, iria lutar contra o domínio de Roma e matar todo mundo, e aí trazer Israel para a glória dela. Só que Jesus, como ele diz lá para Pilatos, ele diz que o reinado dele não é terreno, mas é de outro mundo. Então, esse é o reino de Deus. Deus é rei. Depois que Jesus é ressurreto, ele é dado toda a autoridade sobre o mundo, sobre o universo, sobre todas as coisas, sobre tudo, tudo, tudo. Não que ele já não tinha. Na fundação do mundo, Jesus estava lá, Jesus criou o mundo, Jesus fez tudo do jeito que é, e ele tem domínio sobre todas essas coisas. Mas ele foi dado uma autoridade, ele foi investido a autoridade sobre as coisas por causa do sacrifício dele. Isso aconteceu lá na eternidade, Deus falou, Jesus vai lá salvar a humanidade. Jesus falou, eu vou. Quando ele conseguiu salvar a humanidade, ele foi investido o poder de autoridade de todas as coisas. Então, nesse sentido, Jesus é rei. E hoje, ele vive como um rei lá no céu, no trono, reinando sobre nós aqui. E de um jeito mais espiritual, é Jesus que converte o coração das pessoas, é Jesus que mexe no coração das pessoas através do Espírito Santo. Então Jesus continua trabalhando como rei até hoje. E depois, quando Jesus voltar a buscar a noiva dele, buscar a gente, buscar a igreja, ele vai reinar na Nova Jerusalém, numa
terra nova, em que ele vai reinar como físico, como o rei mesmo que vai estar lá liderando a gente e estando com a gente. Glória a Deus. Né? Amém? Amém. O ofício sacerdotal. E agora esse é o que eu quero enfatizar um pouquinho mais, porque esse é o tema da nossa reflexão. Então, o ofício sacerdotal da igreja. Para isso, precisamos entender o ofício sacerdotal de Cristo. No Antigo Testamento, o que um sacerdote fazia? Primeiro, ele oferecia sacrifício pelo pecado. O povo pecava, o povo se rebelava contra Deus. Então, ele entrava lá no Santo dos Santos, oferecia lá o sacrifício, e aí a ira de Deus era satisfeita por um tempo, mas só temporariamente. Então o povo pecava, o sacerdote era aquele que sacrificava animais para falar, não, tá tudo bem, vamos sacrificar para apagar um pouco a ira de Deus. Outra coisa que o sacerdote fazia, ele intercedia pelo povo, ele orava pelo povo. Outra coisa, ele adorava pelo povo. Então, fazendo uma conexão com o profeta. O profeta é um homem que recebe a revelação, ele representa Deus para o povo, certo? O profeta representa Deus para o povo. O sacerdote representa o povo para Deus. Então ele é um homem que representa o povo para Deus. O que resultava dos sacrifícios, da intercessão? A santificação e a aceitação do povo. Então o povo era cada vez mais santificado e aceito por Deus. Depois dos sacrifícios, depois das orações e tudo mais, o povo poderia chegar até Deus de uma forma limitada. Porque a gente sabe que o sacrifício de animais não era suficiente, por enquanto. No Novo Testamento, pode passar. Já? Nossa, nem vi. Então, Jesus, o que ele faz como sacerdote? Ele oferece o sacrifício perfeito. Jesus, quando ele está lá na cruz, está consumado. São as palavras dele. Acabou. Ele oferece um sacrifício em que você nunca mais vai precisar fazer um sacrifício, nunca mais em toda a eternidade. Porque o sacrifício dele foi o suficiente. E agora a gente é aceito, santificado por Deus, através do sacrifício de Cristo. E o livro de Hebreus, ele enfatiza muito isso, de que nunca mais vai precisar ter nenhum sacrifício, porque o sacrifício foi feito por Jesus. Agora que Jesus fez o sacrifício, viveu uma vida perfeita, através da vida e da obra dele, ele foi como um sacerdote e como a própria oferta por todo o pecado. Fez tudo perfeito, acabou. Agora a gente está de bem com Deus e não precisa fazer mais nada para agradar a Deus. Acabou. Jesus fez tudo. Crê em Jesus, pronto, acabou. Você está livre, você está justificado. A segunda coisa, ele constantemente nos deixa mais próximos de Deus. Você pode passar um? Esse só é uma imagem do santuário. Então era ali que eles ofereciam sacrifícios para Deus. A próxima vai ser uma planta nesse local. Então tem a entrada ali, o santo lugar e o santo dos santos. No meio do santo lugar, do santo dos santos, tem um véu espesso assim, grosso. Ninguém podia entrar no santo lugar a não ser um sacerdote. Só um sacerdote poderia entrar no santo lugar. Nenhuma pessoa normal poderia entrar no santo lugar. Ninguém pode. Se alguém entrar, morre na hora. No santo dos santos, só o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano. Uma vez por ano. Se ele entrasse duas, ele morria. Se ele entrasse sem fazer um ritual de purificação pelos pecados, ele morria. Ele entrava com um cintinho, com um sininho, porque se o sininho parasse de tocar, eles sabiam que o cara tinha morrido porque estava impuro. Então, o Santo dos Santos é o lugar onde a glória de Deus está manifesta, é o lugar onde a glória de Deus é tangível quase.
Então ninguém pode entrar lá, a não ser uma pessoa, uma vez por ano, para oferecer o sacrifício. O que Jesus faz? Quando Jesus morre e é ressurreto, o véu se rasga no meio, simbolizando o quê? Simbolizando que acabou, o véu se rasgou. Agora todo mundo tem livre acesso a Deus. Não é só uma pessoa, uma vez por ano, que faz as coisas para se apaziguar com Deus. Não. Agora todo mundo tem livre acesso. O véu literalmente se rasgou no meio, só para que a gente pudesse saber que nós temos liberdade para chegar até Deus. Não importa o quão pecador você seja, você pode chegar até Deus. Você pode voltar no Novo Testamento. Então ele constantemente nos deixa mais próximos de Deus. Através disso, através da obra dele, hoje nós podemos chegar até Deus. O que mais que ele faz? Ele está constantemente em intercessão por nós. Jesus é o nosso intercessor. Tem gente que pensa que a intercessão de Jesus é Jesus à direita do Pai, no trono, e a simples presença dele faz com que Deus olhe para ele e fale: não, está tudo certo. Essa é a intercessão. Tem gente que crê nisso, mas eu não acredito nisso. Eu acredito que a intercessão de Jesus não é só uma intercessão de presença, falando: não, está tudo certo, eu estou aqui para você ver isso. Mas uma intercessão em que ele literalmente faz orações por nós. Jesus intercede por nós. Jesus olha para a sua vida e ele ora por você. Ele vê um problema na tua vida, ele ora por você, para o Pai, do lado dele. Isso é como Jesus, o quão pessoal Jesus é. Ele ora por você, pelos seus problemas, pelas suas dificuldades. Até mesmo se você não tiver uma vida de oração, se você não consegue, se você está cansado, seja lá o que for, se você está em pecado, Jesus continua orando por você. Isso é incrível. Jesus é o nosso intercessor, constantemente orando por nós. Isso tem que te dar a maior segurança do mundo, por saber que o próprio Filho de Deus que se encarnou ora por você. Eu não estou nem falando da humanidade como um todo, estou falando de você. Você já pensou nisso? Jesus na direita de Deus Pai, falando: ó, a Nicole, tal. Isso é louco demais. Isso é muito libertador, isso é muito bom. Vamos voltar então para o nosso texto base. Diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Então, qual é o ofício sacerdotal? Qual que é o emprego sacerdotal da igreja? Essencialmente, o sacerdote tem duas ocupações, como nós vimos: oferecer sacrifício e interceder pelo povo. Se o sacrifício já foi feito, se não precisa de mais nenhum sacrifício nunca mais na história da humanidade, nem na eternidade, o que resta? Intercessão. Então, resumindo, qual que é o ofício sacerdotal da igreja? A intercessão. Isso aqui não é uma opção. Isso aqui é um mandamento para nós. É uma obrigação que nós temos de interceder. Assim como o apóstolo Paulo escreve: interceder por todos os homens, por todas as autoridades, para que vocês vivam uma vida mansa de piedade. Orar pelas pessoas. Orar. O que é intercessão? Em Ezequiel, eu queria que vocês abrissem comigo em Ezequiel 22.
Ezequiel 22, versículos 23 ao 31. Diz assim: Veio a minha palavra do Senhor dizendo, isso é Deus falando, filho do homem, dize, tu és terra que não está purificada e que não tem chuva no dia da indignação. Conspiração dos seus profetas há no meio dela, como um leão que ruge, que arrebata a presa. Assim eles devoram as almas, tesouros e coisas preciosas, tomam, multiplicam as suas viúvas no meio dela. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei, profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo, e dos meus sábados escondem os olhos, e assim sou profanado no meio dele. Os seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa e ganham lucro desonesto. Os seus profetas lhes encobrem isto com cal por visões falsas, predizendo mentiras e dizendo, assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tenha falado. Contra o povo da terra praticam extorsão, andam roubando, fazem violência ao aflito e ao necessitado, e ao estrangeiro oprimem sem razão. Presta atenção nesse versículo, versículo 30. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante a mim, a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso eu derramarei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi. Fiz cair-lhes sobre a cabeça do castigo do procedimento, diz o Senhor. O que aconteceu nessa passagem? Deus está indignado com o povo, porque como você vê, os sacerdotes estão roubando dinheiro, estão fazendo um monte de coisa errada, os profetas estão entregando profecias falsas, as pessoas estão oprimindo os necessitados, tudo ao contrário, tudo errado. Deus fala assim, eu procurei uma pessoa que se colocasse na brecha por esse povo, para que aí eu não precisasse trazer minha ira, o meu juízo para o povo, para que eu não precisasse, mas eu não achei. Então eu vou ter que trazer o meu juízo sobre esse povo. E aí o que ele está falando sobre brecha? Eu quero ilustrar isso dessa forma. Isso é uma parede fortificada, muro fortificado. Na Idade Média, as guerras eram... tinham muros que rodeavam a cidade. O povo inimigo vinha para invadir. O que eles precisavam fazer para invadir? Precisavam destruir esse muro. É porque a próxima imagem vai mostrar aqui. Isso é uma brecha. Então o que os inimigos fazem? Eles fazem uma brecha no muro. Com a brecha no muro, os inimigos entram com tudo e matam todo mundo. Quem quer estar na brecha naquela hora? Ninguém. Ninguém quer estar na brecha naquela hora. Por quê? Porque é o lugar mais fácil de morrer. Você vai estar ali, vai entrar centenas de soldados. O que você vai fazer? Você está na linha de frente ali. Você facilmente vai morrer. Então ninguém quer estar ali. Deus está falando isso. Estão fazendo tudo errado. Eu procurei uma pessoa para se colocar na brecha por todo mundo, para pedir perdão pelos pecados, para encontrar o meu coração no meio de tudo isso, mas eu não achei ninguém. Não achei ninguém. Essencialmente, a intercessão é isso. Isso é a intercessão. A intercessão é se colocar na brecha. Seja por uma pessoa, seja por uma causa. Queria que você passasse, né? O ofício sacerdotal da igreja é a intercessão. O ofício sacerdotal da igreja é a intercessão. A intercessão é um mandamento para nós. É uma forma de amar as pessoas. Pense, você não tem, sei lá, tem alguém passando necessidade. Você não tem condição de ajudar ela com bens materiais, com dinheiro. Tem uma pessoa passando por carências, sei lá, você não consegue amar uma pessoa, você não consegue fazer. A intercessão é uma forma de amor, é uma expressão de amor. É quando você deixa de orar pelas suas vontades, não que isso seja ruim, você tem que orar pelas suas vontades, pelas suas coisas, isso é um mandamento também, a gente precisa orar por nós. A intercessão é quando você deixa de orar por você e ora
por uma pessoa. É colocar uma pessoa na frente de você, da sua causa. E eu posso te dizer que é sobrenatural. A intercessão é sobrenatural, não tem outra palavra. Já aconteceu de umas 2 vezes eu ter conflitos com uma pessoa e isso afetar muito o nosso relacionamento e ficar muito difícil e tudo mais. E eu nunca intercedi por essa pessoa. Só ficava lá, falava, nossa Deus, tira esse negócio de mim, quero ficar sem isso, quero ficar tranquilo. No dia que eu comecei a interceder por essa pessoa, foi sobrenatural. Eu nem sei como te explicar. É sobrenatural. Quando você ora por uma pessoa, Deus te dá o coração dele por essa pessoa. Ele faz você ver aquela pessoa como ele vê aquela pessoa. Você não consegue mais sentir raiva, você não consegue mais ter bloqueios. É sobrenatural, muda tudo. A intercessão é poderosa. A oração é poderosa. Se você não crê que a oração pode fazer coisas, se você não crê na intercessão, tem alguma coisa errada. Porque Deus faz coisas através da oração. Se não me engano, é em Tiago, eu posso estar errado, que diz que a gente não tem porque a gente não pede. Isso significa que coisas acontecem em nossa vida, que poderiam acontecer coisas na nossa vida, que não acontecem porque a gente não pediu que acontecesse. Isso é intercessão, isso é o poder da oração. Você pode orar pela vida de uma pessoa, pela conversão de um familiar teu, pela mudança de coração de alguém, isso vai acontecer. Isso é o poder da intercessão. Esse é o ofício sacerdotal da igreja. É interceder pelo povo, pela igreja, pela comunidade, pelo presidente, pelos políticos. É orar por tudo isso. É sempre estar orando por todas as coisas. Porque o que ele diz? Porque só assim você vai conseguir viver uma vida de piedade, uma vida boa, só através da intercessão. E aí eu queria ressaltar Moisés. Moisés, um grande intercessor. 2 exemplos de Moisés, Êxodo 32. O que acontece lá? Eu não lembro qual que era o povo, está guerreando contra o povo de Israel. Moisés fala para Josué, vai lá e luta contra aquele povo. Eles vão, lutam, travam a batalha. Moisés ele sobe no monte e com as mãos erguidas desse jeito, o povo começa a vencer. O povo dele, o povo de Israel começa a vencer a batalha. Quando Moisés pesa e cansa e põe o braço para baixo, o povo começa a vencer, o povo inimigo. Do lado dele ele tem Arão e Hur. E quando o braço dele cansa, esses dois seguram o braço dele e firmam os 2 braços dele para cima para que ele não canse. O que acontece? A vitória do povo. O que Moisés estava fazendo? Intercedendo pelo povo. O que Adão e Hur, que seguravam o braço, estavam fazendo? Intercedendo por Moisés. Você vê como a gente precisa um do outro, constantemente intercedendo um pelo outro, para que a gente caminhe, para que a gente viva uma vida de santidade, para que a gente conheça mais de Deus. Outro exemplo, Êxodo 17, depois que Moisés recebe os 10 mandamentos, as tábuas, o povo faz um bezerro de ouro, porque Moisés está demorando muito em cima do monte. E aí eles falam, cadê Moisés? Moisés morreu, vamos fazer um Deus para a gente, vamos adorar ele. Eles fazem exatamente isso, eles fazem um bezerro de ouro, e aí eles começam a adorar ele. Deus fica indignado. Deus ele fala, eu cansei, eu vou destruir esse povo e eu vou fazer um novo povo para mim. O que Moisés faz? Moisés ele fala o seguinte, ele fala, Deus, perdoa o povo, se não perdoar, risca o meu nome do livro da vida, que você tem escrito. Isso é um intercessor que põe na brecha. O povo todo ia morrer, estavam lascados. Moisés se coloca na brecha. Ele fala, se o povo todo for, e leva junto. E Deus, ele não derrama o juízo dele sobre o povo. Isso é Moisés sendo intercessor. Já indo para o final, eu queria só contar mais 2 exemplos de intercessão. Charles Finney, um grande evangelista de uns séculos passados, não sei quando, ele
evangelizou muitas pessoas. Muitas pessoas foram convertidas através da pregação dele. Se não me engano, na autobiografia dele, ele vai escrever que a pregação dele nunca ia ter tanto êxito, nunca ia ser tão bem sucedido, se não tivessem dois amigos dele, que toda vez que ele pregasse, estivessem ajoelhados intercedendo por ele. E é por isso que aqui na igreja, inclusive, a gente tem o Ministério da Intercessão, que durante a palavra que está sendo pregada, duas pessoas vão intercedendo pela palavra, pelas pessoas, e assim vai. Pela importância da intercessão, pela importância da oração. Outro exemplo, Charles Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores, era um pregador muito famoso na época dele, todos conheciam ele, e seminaristas que terminavam a graduação deles, eles iam visitar a igreja dele. A igreja dele era uma mega igreja, tinha 5.000 pessoas para mais. Naquela época é muita gente numa igreja. Foi a primeira mega igreja, a primeira igreja com mais de 5.000 pessoas. Os seminaristas vão lá para conhecer o Spurgeon. O Spurgeon, ele recebe os seminaristas, e no inverno da Inglaterra, neva, o negócio é extremamente gelado. Então precisam de sistema de aquecimento no lugar. No entanto, não tinha sistema de aquecimento na igreja dele. E aí os seminaristas perguntam, e o sistema de aquecimento? Cadê? O que vocês fazem no inverno? Spurgeon ele fala, deixa eu te mostrar. E aí ele vai guiando esses seminaristas, e aí ele entra no corredor, ele abre uma porta. Quando ele abre essa porta, tem um salão com 700 pessoas intercedendo pelo pregador, pelo povo, pelos ouvintes, pela igreja, pelo louvor, por tudo. E aí não tem como você duvidar porque a igreja do cara era tão grande e tinha tanto sucesso, por causa da intercessão, da luta do povo, se colocando na brecha por todo o povo. Então esse é o ofício sacerdotal da igreja. Nós somos chamados para interceder. Nós somos chamados para orar pelas pessoas, para lutar as lutas das pessoas, para amar as pessoas através da nossa intercessão. E só para finalizar, queria que você colocasse a citação do Bonhoeffer, que é: a oração de intercessão é o banho purificador no qual o indivíduo e a comunidade devem entrar todos os dias. Amém? Amém. É isso aí. Só ressaltando, isso não é uma opção, isso não é uma vocação específica de uma pessoa que é um intercessor. Isso é um emprego para todos nós como igreja. Todos nós somos chamados para interceder. Amém? Então vamos orar e vamos